E o Procon começou uma série de fiscalizações em postos de combustível aqui na capital. O objetivo é ver principalmente se a queda no valor repassado pelas distribuidoras está indo para o consumidor final. O Alan Garcia nos conta mais sobre essa fiscalização, porque teve muita reclamação na semana passada, dos motoristas, dizendo: o governo tinha baixado, não foi, o valor da gasolina, do álcool, do combustível? E como é que de repente até subiu aqui nos postos de Maceió? A gente ficou sem entender essa conta direito. E aí o Procon também parece que não entendeu não foi, Alan Garcia? Quem entendeu não é Beatriz, porque a gente passou pelas placas dos postos de combustíveis, viu um preço super atraente, interessante, e no fim daquele mesmo dia o preço voltou ao que era antes. Ué, o que é que determinou? Qual foi o milagre que aconteceu em poucas horas? O preço baixou em um nível interessante e voltou ao mesmo patamar que estava no dia anterior. É isso que o Procon daqui de Maceió está tentando entender e ver realmente que reajuste é esse e se nós, consumidores, estamos sendo beneficiados com esse reajuste, né? Além de outros pontos que os postos precisam apresentar, de documentação, como é que funciona, combustível adulterado ou não. Cecília Vanderlei, que é coordenadora, comanda o Procon daqui de Maceió, está aqui com a gente para tirar todas essas dúvidas, esclarecer tudo isso para a gente agora. Cecília, boa noite. Falar primeiro do preço, que é o que todo mundo quer saber. O que foi que aconteceu naquele dia que o preço baixou, no mesmo dia o preço voltou a subir? Vocês estão de olho nisso, já identificaram algumas irregularidades, né? Tudo bom? Boa noite a todos que estão nos acompanhando aqui na Pajuçara. É isso mesmo, Alan. A gente tem feito esse monitoramento, vamos dizer, à distância, no que concerne à circulação do combustível aqui na cidade. E quando há alguma informação, como houve, de redução de combustível, aqui na capital a gente vai em loco para tanto fazer a prova daquilo que a gente já monitora à distância, como também, como prevê o nosso Código de Defesa do Consumidor, oportunizar o estabelecimento a apresentar alguma justificativa para o não atendimento do direito do consumidor, que nesse caso aí seria a redução dos preços. Então, isso é necessário fazer, é um movimento que a gente faz constantemente e nesse momento estamos fazendo, já percorremos 9 postos, mas aí a gente não faz só nesse sentido, De imediato, 3 foram autuados, a gente lavrou auto de infração por descumprir aí regras básicas de direito do consumidor, como a questão da forma de pagamento, se tem incidência de aumento ou diminuição em razão da modalidade de pagamento, a ausência do CDC, então 3 já foram autuados. Ao final de 20 dias é feita a análise do material recolhido e apresentado pelos postos, para que nessa questão dos preços a gente avalie se realmente essa constatação que a gente observa aí nas placas de preço, ela realmente aponta para um prejuízo do consumidor no que diz respeito à falta desse repasse de desconto. Então, é nesse sentido que o Procon Maceió vem atuando. Cecília, você falou em um ponto que eu acho que toda pessoa que tem veículo e abastece passa por essa situação. Se for pagar no débito, Pix, a gasolina, o álcool, é um valor. Se for pagar no cartão de crédito, fica mais caro o litro da gasolina. Isso é permitido, isso pode acontecer ou não? Os postos agem irregularmente nessa maneira? Alan, todos os estabelecimentos, sejam postos de combustíveis ou qualquer venda de produtos ou serviços, ele pode fazer uma diferenciação de preço desde 2017. É uma lei federal que autoriza essa diferenciação, desde que isso seja previamente informado ao consumidor. E essa informação ela tem que ser clara, ela tem que ser ostensiva, ela não pode deixar dúvida. Então, no caso dos postos, isso preferencialmente tem que estar nas bombas, na placa que tem de preços, informando lá, em letras que seja perceptível aquele consumidor que está passando pelo local observar, para que isso não seja uma surpresa na hora de efetuar o pagamento. Você disse agora que, com relação aos valores, vocês vão agora analisar diante do que constataram e diante do que os postos estão repassando para vocês. Essa análise e a conclusão dela,
quando vocês acreditam que terminam, para a gente também poder trazer aqui aos nossos telespectadores? A partir do momento que a gente comparece no posto, a gente notifica eles presencialmente, eles têm até 20 dias para apresentar. E a gente leva mais cerca de 20 dias para analisar a documentação, justificativa e fazer esse acompanhamento da trilha do preço, né, que vem desde a distribuidora, que é para onde houve o repasse inicial, até essas revendas. Então, numa média de 30 a 40 dias é que a gente faz a apuração desses postos iniciados aí nessa semana para proferir com o processo administrativo sancionador ou não, que é quando a gente aplica multa, ou então aparece alguma decisão cautelar que venha a administrar aí, ou reduzir, se for o caso, né, determinar a redução, o repasse correto. E seguimos com os demais postos. Isso, ao longo do mês, a gente vai estar fazendo esse trabalho. Essa semana, prioritariamente, a gente está destacando aqueles postos que foram já denunciados previamente pelos consumidores. Daí a gente destaca mais uma vez a importância do consumidor que está aí todos os dias, né, registrando, fotografando, trazendo para a gente subsídios para auxiliar a nossa fiscalização. Ô Cecília, você me falou que 3 postos dos 9 fiscalizados até agora apresentaram irregularidades. Essas irregularidades atingem a gente de uma maneira bem direta ou não? É algo mais burocrático, mas que, óbvio, tem que ser esclarecido e, se for um problema, tem que ser regularizado? Primeiro, a gente identificou a falta dessa ostensividade na indicação da diferenciação de preços. Então, isso afeta diretamente o consumidor, que pode ser levado ao erro e ser pego de surpresa sem saber se há essa diferenciação ou não em razão da forma de pagamento. Então, a gente identificou essa irregularidade. Em um segundo momento, a burocracia, né, que você menciona, como, por exemplo, a exigência do Código de Defesa do Consumidor ou do número de telefone do PROCON disponível, ela também afeta o consumidor, porque quando isso está disponível, como a lei determina, né, para o consumidor, isso facilita, inclusive, na ocorrência ali de qualquer situação danosa, o consumidor lance mão, não precise depender de internet para fazer pesquisa, seja lá o que for, e ligue para o nosso 0800, por exemplo, né, e destaque ali alguma conduta que já esteja presente no Código de Defesa do Consumidor. Então, essas de imediato a gente já identificou e já são autuados por isso, e continua aí o procedimento, como eu mencionei, em relação à apuração dos preços, para garantir principalmente a transparência para o consumidor, né? Nessa relação do consumo a gente sabe que é bastante controversa, e também para garantir aí o direito, né, de obter esse repasse, essa diminuição na cadeia de consumo. Não sei se é uma informação que pode trazer. Onde ficam esses postos? Regiões, parte alta, parte baixa de Maceió? Porque a gente tem que ficar atento, né? Claro, a gente faz sempre um misto, né, de estabelecimentos. Então, a gente fez 2 postos na parte alta, região do Tabuleiro. A gente fez também parte baixa aqui na Orla. A gente fez também Fernandes Lima. Então, a gente procura, né, fazer com que todas as regiões sejam beneficiadas. Mas daí, mais uma vez, a gente destacar, você consumidor que está nos acompanhando, que já teve alguma experiência negativa, que queira, né, que é cliente sempre de um estabelecimento e ainda assim quer que o PROCON analise aquele combustível, seja a qualidade, seja também essa questão do preço, lance mão dos nossos canais de denúncia, de reclamação, para que a gente consiga trazer ainda mais material para essa fiscalização. Então, vou deixar o nosso WhatsApp, que você pode enviar foto, vídeo, cupom fiscal, que é o 988828326, e também o nosso 0800 para ligação. A gente também recebe por esse canal, que é o 0800 082 4567. Cecília, muito obrigado pelas suas informações. Beatriz, veja que a fiscalização andou por pontos importantes e movimentados da capital. Tabuleiro, ou seja, um bairro bastante populoso, Fernandes Lima, principal avenida de Maceió, e pela Orla, por onde passa também tanta gente, tantos veículos, ou seja, com postos importantes também. Que a fiscalização continue, né, que essas fiscalizações sejam sempre permanentes, porque trouxeram aí 3 postos irregulares que, de acordo com a Cecília, coordenadora do PROCON de Maceió, apresentavam ali, tentavam enrolar o consumidor no que diz respeito ao valor. Ou seja, apresentava algo e a gente era induzido ao erro. Importante ficar atento e denunciar. Bem mais importante também.